Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salem, do meu lado aqui, sempre ele, Thiago Forato. Benvenuto. É isso aí. E hoje nós vamos receber dois convidados. Será que é dupla sertaneja? Será? Todo mundo tem esse questionamento. Danilo e Diego estão aqui à minha frente. Sejam muito bem-vindos ao Parlando de Palmeiras. O Diego, ele era proprietário da loja Academia Store aqui do Palmeiras. E o Danilo era gerente da loja. Ele vivia o dia a dia, os terrores. Exatamente. A Academia Store era a loja oficial do Palmeiras aqui em Ribeirão Preto. Né? A gente tá aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Então vocês tinham uma loja lá no Novo Shopping, né? Que é um shopping aqui em Ribeirão Preto, pra quem não conhece, quem não é de Ribeirão. Pra quem não conhece, continue sem conhecer. Sim, não tem muito a perder. Mas é isso, hoje vamos falar sobre os bastidores de ter uma loja oficial do Palmeiras, como que funciona essas burocracias, esse dia a dia. O modus operandi do negócio, né? Muita gente tem curiosidade. Como é que será que funciona? É fácil pra abrir? Eu tenho que ser palmeirense, de repente, pra conseguir... os funcionários são só palmeirense? É pré-requisito pra ser contratado? É ou não é? Hoje vamos esclarecer tudo aqui com o Danilo e o Diego. Sejam muito bem-vindos. E eu queria começar perguntando isso. O Diego, que era o proprietário da loja, eu sei que você é palmeirense, a gente conversou aqui em off, apesar de você não estar com a camisa do Palmeiras. Mas tem que ser palmeirense para abrir a loja, eles fazem uma pesquisa, eles pesquisaram para as pessoas se é palmeirense, tem que ser. E eu falo isso porque pode parecer idiota, né? Porque um corintiano vai querer abrir loja do Palmeiras, mas às vezes abre porque dá dinheiro. O cara é um empresário, né? Negócio é negócio, então... O cara pode ser vegetariano e abrir uma churrascaria porque dá dinheiro. Então, sei lá, né? Às vezes o cara quer... Ou o cara não entende futebol, não gosta e quer abrir uma loja do Palmeiras porque dá dinheiro. Tem que ser palmeirense, eles fazem uma pesquisa. Como que funciona isso? Não é necessário torcer para o Palmeiras. Tudo começou em 2012, quando o Palmeiras passou a ofertar a franquia da loja. Na mesma hora eu tinha uma outra empresa, mas me despertou um grande interesse. E a partir daquele momento, você passa por uma avaliação que se inicia numa ficha inicial, em que você declara os seus motivos para ter aquela loja. Passado isso, num segundo momento, você tem uma entrevista com o pessoal. E é claro, não é necessário, respondendo a sua pergunta, não é necessário ser palmeirense. Olha, eu não sabia. Mas, não era necessário. No entanto, tem um peso, isso foi perceptível durante as entrevistas, que existe um peso grande na escolha de quem será o franqueado, e torcer para o Palmeiras te coloca à frente dos possíveis concorrentes à franquia. Mas então não é qualquer um que pode abrir uma loja do Palmeiras, uma franquia. Você tem que passar por uma avaliação e uma aceitação deles, é isso? Você tem que passar por uma avaliação, tem que passar por uma aceitação, tem que ter esse aval, além de uma série de requisitos que você deve cumprir. Quais são os requisitos que você deve cumprir? O que te credenciou a poder abrir a loja, essencialmente? Principalmente eles querem conhecer a pessoa, entender a trajetória dela, entender a capacidade técnica, a formação que essa pessoa tem, e também a questão de financiamento à loja. Então, não basta você estar preparado, é necessário também você ter um aporte disponível para que a loja seja criada e que vá para frente. O aporte, você diz aporte financeiro mesmo, imagino eu, né? Exatamente. Isso a gente está falando de quase 10 anos atrás. Quanto que custava? Quanto custou para você abrir? Quanto você teve que dar de injeção de verdinhas? Poder falar, claro. Não sei se pode. Posso falar. Foi um aporte de aproximadamente R$750 mil. Nossa, quase R$1 milhão há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. É muito dinheiro. Inicialmente foi projetado erradamente pela própria franqueadora. E nisso o Palmeiras pouco tem relação, eu diria. Foi um erro de cálculo da própria franqueadora, que estimava um investimento de 300 mil. E, na verdade, nós fomos para 750. Ficou quase igual obra do governo. Começa com X, vai para Y, exatamente. Depois degringola. Quando você começa a examinar os detalhes e tudo que não estava contemplado no projeto deles, você vai somando. Quando você vê, você já ultrapassou muitíssimo a linha que eles haviam
planejado. Mas isso você ficou sabendo, o dinheiro foi sendo somado ao longo de quando você falou sim, e já começou a injetar dinheiro e o negócio eles não foram parando de sugar, vamos dizer assim. Exatamente. Iniciei as obras em 2013 para ver a inauguração em 2014. Uhum. Em 2012 você entrou com esse pedido, é isso? Em 2012 eu entrei com esse pedido. Aí foi aprovado em 2013, como que é? Ou 2012 mesmo? Em 2012 mesmo, acho que começo de 2013 é que eu tive a aprovação. E havendo essa aprovação foi quando eu iniciei a escolha do ponto no shopping. Eles têm que aprovar o ponto Eles também? têm que aprovar o ponto. Passa tudo por eles. Passa tudo por eles. Existe, na verdade, ali uma autonomia praticamente zero em relação a muitas coisas, né? Inclusive a parte operacional, né? A parte administrativa geral. Então, tudo tem que passar por eles, inclusive no decorrer da obra, qualquer alteração de projeto que você faça, eles reprovam. Nossa. E eles chegam a ordenar, literalmente, você refazer. E se você não tiver dinheiro para refazer, ou se você não quiser aplicar, perdeu. Perdeu. Eles não se importam, efetivamente, eles não se importam com isso. Eu vou dar um exemplo prático. Nós colocamos um determinado piso na loja. Esse piso, ele era um pouco mais claro do que o previsto no projeto arquitetônico. O responsável pelo projeto arquitetônico, que tinha, sim, liberdade para fazer alterações, ele bateu o pé até conseguir com que eu desfizesse o piso, que já estava colocado e muito bem feito, e recolocasse um outro piso. Ou seja, me dobrou o custo que eu tive em relação a piso. E a diferença era mínima. Quando você olha... inclusive, nós vimos lojas com outro piso, o que parecia até uma certa implicância daquele determinado responsável naquele momento pela engenharia da obra, né? Por parte da franqueadora. O que valeu para você não valeu para o outro. Exatamente. Nós vimos outras lojas com um piso diferente e, inclusive, uma delas com um piso praticamente igual ao que eu havia colocado primeiramente. Isso em função de que exatamente? O cara que não gostava de você? O cara era corintiano? Eu não duvido que era. Não duvido realmente, porque era uma pessoa realmente mal-humorada. Nossa. E houve uma discussão a respeito do assunto, devido a já ter tido um investimento, devido não só ao investimento do piso, mas como da colocação, mão de obra. E isso teve que ser refeito, como algumas outras solicitações deles, que eram exigências... mínimas que a gente não costuma ver nas melhores lojas. Tipo quais? Questão de lustre, questão de piso de entrada, por exemplo. Existe ali, até me fugiu o nome agora, mas existe uma fresta entre o piso do shopping e o piso da loja. Aquela peça, eles fizeram uma exigência que fosse de mármore. Então, coisa que não havia... Isso quando o processo já estava correndo. Já estava correndo. Você não sabia disso antes? Não sabia. Eu gastei mais ou menos R$ 3.500 só com essa peça, fora a colocação. Então, as coisas iam aparecendo, né? A antena da loja era uma coisa que estava prevista, mas eles determinam qual antena de loja antifurto que você deve colocar. Então, você tem no mercado outras marcas que, por exemplo, você poderia gastar 5, 6 mil. Não, eles escolhem a que você vai gastar quase 15. E exigem isso. Ah, mas eles não te dão outra opção? Não, eles dão 2 opções, por exemplo. As 2, incrivelmente caras. E isso aconteceu muito. Um exemplo interessante para vocês, acho que ilustra muito bem o que acontecia. Quando eu solicitei o número exato de cabides que eu necessitaria para a loja, eles me pediram tempo para avaliar e eles me passaram que eu precisaria de 2.500 cabides para a loja. Nós usamos... Você tem noção, Danilo?
600 cabides. Nossa. 600 cabides. No máximo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Danilo, que tava ali no dia a dia na loja, via todas essas loucuras que pediam para vocês e tendo que refazer, tendo que gastar mais dinheiro. Isso é normal de franquia? Isso, não sei, eu não sei como que é ter uma franquia, mas isso é condizente com um modelo de negócio ou apelaram demais mesmo? Não, Você tem alguma referência? Eu já pesquisei muito a respeito. Existe sim muitos negócios de franquia que acontece isso, inclusive sentenças judiciais a favor do franqueado por conta legal. de abuso do franqueador. Mas não é comum em marcas maiores, que é o que eu esperava vindo de uma marca como o Palmeiras, que estava por trás do negócio. A impressão que me passa é que houve um amadorismo de planejamento. Inclusive nas reuniões que nós fazíamos, nós percebíamos isso, que era uma coisa muito... aquela coisa... Vamos que vamos. Vamos que vamos fazer desse jeito, mas aí os franqueados reclamavam, não, mas vai ser assim mesmo, havia um autoritarismo, mas um autoritarismo que não dava embasamento em momentos críticos. Não tinha respaldo. Não havia respaldo algum, né? E foi... durante todo o período nós sofremos muito com essa falta de orientação, de respaldo, de suporte principalmente. E eu acho que, mais que qualquer coisa, faltou apoio. Então, eles nunca assumiram determinadas responsabilidades, eles colocavam qualquer problema Eles acreditavam a nós, acreditavam a administração do negócio. Como que exatamente? Que problema que vocês tiveram? Não, isso aqui a culpa é sua. Eles falam, imagino que tenha sido mais ou menos esse o tom, né? Isso se iniciou na obra. Logo no começo, a relação com eles já foi essa. Qualquer alteração já havia... já era suficiente, eu diria assim, para um mal-estar, ao invés de simplesmente haver um diálogo mais amistoso e voltado para a resolução dos problemas, o que acontecia era que se criava imediatamente algum mal-estar, né, pelo perfil da equipe da franqueadora. Foi mais ou menos Nesse isso processo, que nós... você pensou em desistir ou entrar com alguma ação contra o clube ou em nenhum momento você pensou nisso? Eu acho que é importante explicar para o pessoal o que é a franqueadora e o que é do Palmeiras. Porque Sim, essa distinção aí, também, essa distinção, às vezes, para quem está aí escutando a gente, não fica muito clara, né? Quando a gente fala assim, então vocês estão querendo dizer que o culpado é o Palmeiras? Ele já mencionou agora há pouquinho que não é bem assim, existe digamos assim, um núcleo especificamente para cuidar das lojas Academia Store, que não era o Palmeiras. Era um núcleo designado, digamos assim... terceirizado. Uma subempresa, né? Que era... Basicamente, o que houve? O Palmeiras fez uma parceria com uma outra empresa que propiciaria o desenvolvimento e expansão das lojas do Palmeiras. O Palmeiras não teve a ver com isso, mas o Palmeiras, por levar o nome e ser o responsável por trás disso, ele tem legalmente uma responsabilidade compartilhada. Então, quando a gente fala aqui, é o Palmeiras que fez tudo isso, tudo que a gente está relatando até então, não foi o Palmeiras que causou tudo isso, né? Existe uma responsabilidade que é compartilhada, mas esses eventos administrativos fazem parte exclusivamente da franqueadora. Então, existe aí, é importante mesmo que o Danilo saliente fazendo essa distinção. Mas vocês acham que o Palmeiras sabia disso, foi conivente, ou a ignorância não tinha como saber? Todos esses trâmites que vocês passaram, todos esses percalços que vocês encontraram aí para poder abrir a loja? É importante também, antes de responder exatamente essa sua pergunta, acho que ele vai poder responder melhor, o Diego, mas tudo que ele falou acontece um efeito bola de neve, tá? A partir do momento que você que você faz uma locação num shopping, você tem X meses de carência para eventual pagar o aluguel, para começar a pagar o aluguel. Quando a obra
foi ficando turbulenta, tumultuada, o início da obra e a conclusão da obra, por conta de todos esses episódios que ele relatou, do chão, do piso, de não sei o quê. Esse tempo de carência que a loja tinha em relação ao aluguel foi ficando mais apertado, cada vez mais apertado, até que uma hora esse tempo acabou e a loja não tinha inaugurado ainda. Então, quando ele fala que o custo era de 350 mil e dobrou para 700 mil, aí. É porque as coisas foram tomando proporções maiores do que deveriam, né? Por conta de erros deles mesmos. Sim. Ou por conta de minúcias às quais eles se apegavam, como, por exemplo, as escolhas de piso e de mármore e disso, de aquilo, que faziam com que a loja se atrasasse ainda mais em relação à inauguração. E isso foi gerando um efeito bola de neve que, depois de aberta, a loja nunca conseguiu superar. Essa é a verdade. Em que sentido? A loja inaugura já com tanto atraso e com tanta coisa que foi se acumulando devido a esse atraso, que ela já inaugura num cenário não favorável financeiramente falando, né? A gente teve que fazer opções, inclusive opções práticas mesmo, no dia a dia. Nós vamos ter essa camisa, mas não vamos ter essa. Essa daqui, em vez de ter 100 peças, a gente vai ter 10 peças. A gente teve que fazer opções práticas no dia a dia por conta dos gastos prévios, anteriores à loja, né? Na inauguração, terem sido tão altos que depois de inaugurada, a gente não pôde gerenciar a loja da maneira como nós gostaríamos. E aí, a gente estava aqui conversando em off, eu falei, foi o ano do centenário. Sim. Então, um exemplo prático... A loja abriu em 1º de abril de 14, né? Pra quem não... Isso, a loja abriu no dia 1º de abril de 14, era o ano do centenário. Ou seja, teoricamente, um ano de festa para o palmeirense. Naquele ano, Palmeiras, só um exemplo, tá? Não vou ficar aqui dando todos os exemplos que nós tivemos naquele ano. Mas naquele ano, o Palmeiras soltou uma camisa azul do centenário, certo? Uma das, né? Foi uma das. Camisa. E soltou também uma camisa que até hoje vocês encontram no Mercado Livre. Essa é difícil de achar quem tenha. É uma camisa que vinha numa caixinha de madeira, com palha dentro, uma camisa de R$500 na época. R$500 na época era R$799 hoje, no mínimo. Entendeu? Essa camisa de R$500, por exemplo, nós nunca tivemos na loja. Então, veja bem, nós tivemos que optar por não ter essa camisa em detrimento de outras peças que seriam, digamos assim, mais do dia a dia. Mas por que exatamente, para a gente poder entender, por que vocês não poderiam ter essa peça? Por conta do alto custo. Vocês tinham que comprar tudo que tinha lá. Por conta das quantidades mínimas de exigência que a loja fazia, que a fornecedora fazia. Eu achei que eles mandavam e o que não vendeu vocês devolviam. Aí tem que explicar melhor como funciona, então. Acontecia, na realidade, também, um agravante ao que o Danilo falou, eles muitas vezes mandavam errada a grade. Então vinha P de monte. E quase não vinha G. E o que mais vendia era G. Então, isso aconteceu inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E mesmo sabendo disso... Não, nós nos queixamos todas as vezes. Eles não fizeram nada. E aí, respondendo agora, voltando à sua pergunta, esse nós nos queixamos muitas vezes, acabava invariavelmente chegando no Palmeiras também. Porque muitas dessas queixas... Quem mandava errado era essa empresa... Era essa intermediária, isso. Só que em determinado momento, o Diego já começou a ficar chateado, puto com essas coisas, e eu também, porque eu via cliente atrás de cliente chegando lá na loja querendo a camisa GG. Só que eu só tinha P e PP, porque eles mandavam a olho, assim, manda essas 10 aqui lá para Ribeirão, manda essas 20 aqui para Bauru. E aí vinha 10 P para Ribeirão, os caras chegavam lá, o gordão, comedor de macarrão, não tinha camisa para ele, entendeu? Palmeirense é como? É PP ou GG palmeirense? GG, entendeu? Geralmente. Palmeirense é GG a maioria. Peças femininas também faltavam. Faltou muita coisa. Antes de abrirmos a loja, devido ao atraso, eu cheguei... Nós determinamos uma data para início das atividades de inauguração. Eu lembro que atrasou bastante, né? Atrasou bastante. Nós chegamos a fazer uma publicidade num jogo entre Palmeiras e Botafogo aqui em Ribeirão Preto. Eu lembro disso. E nós colocamos
investi 7 pau naquilo. 7 mil reais na publicidade. 7 mil reais na publicidade para colocar uma faixa... E ninguém te ajudou a fazer essa publicidade? Não. Nada. Nós colocamos uma imagem do Ademir da Guia, que seria o personagem que estaria presente na inauguração. Não foi possível inaugurar naquela data por questões e exigências da franqueadora. Esse dinheiro nunca foi nem comentado, né? E nós atrasamos, e no dia da inauguração, a parte boa, nós tivemos a presença do Veloso e do Sérgio, e foi muito legal. A loja iniciou vendendo muito bem. O primeiro mês foi ótimo, o segundo mês foi ótimo. Você lembra de valores? Quando você fala foi ótimo, lembra o que era ótimo? Para o padrão da loja, para o primeiro mês nós faturamos em torno de 100 mil. O que é muito bom. Para o tamanho, inclusive, da loja. Seria, né, quase 1/3 do que você inicialmente investiria. Que era 350 mil a princípio. Isso, tira os custos, né? Mas já dá um bom valor. O segundo mês seguiu isso. E o terceiro mês foi um pouco abaixo, mas dentro do esperado. Sei. Então foram 3 meses muito bons. O que houve? Todo o investimento a mais que foi feito e que fez também correr o aluguel durante esses meses, me endividou muito. E o que aconteceu? Chegou no final do terceiro mês, o Danilo chegou para mim e falou, estamos ficando sem estoque. Estamos ficando sem estoque, porque nós estamos ainda com enxoval. Enxoval é o mix de produtos que eles mandam para a gente inicialmente, sem nos consultar, sem a gente poder escolher o mix. Sem fazer estudo de perfil do público. Sem a gente poder escolher os produtos e sem a gente poder escolher o valor de início. Então, eles simplesmente mandam as coisas. Mandavam em tudo, até no valor que você vendia. E ficou muito claro que eles mandam coisas que estão sobrando para eles. Coisas que estão paradas, eles empurram. Nós tivemos um contato muito grande com um outro lojista em que eles empurraram coisa de 200 mil para eles de enxoval. De coisa encalhada. Para nós, eles mandaram em torno de 100 mil. Esse 100 mil esgotou em 3 meses. Então, nós precisamos, não todo ele, claro, mas as principais peças, os principais produtos que nós necessitávamos, nós já estávamos sem. Então, o Danilo virou para mim, detectou isso e falou, olha, precisamos fazer uma nova compra. Nesse momento da nova compra, me mandaram para falar com o diretor financeiro. Falando com esse diretor financeiro, eu falei, ele falou, é bom a gente marcar uma reunião. Eu falei, ok, então eu tenho que ir para São Paulo, porque vai ter uma reunião da própria franqueadora e a gente aproveita e conversa. Danilo estava comigo no dia, foi testemunha de tudo o que aconteceu. Ocular, presencial. Nós participamos da reunião que teve e tudo mais, e no final do dia teve treinamento e tudo mais, na franqueadora, né, para a gente, para os lojistas. Foi decidido algumas coisas, decidido pedido de novos produtos, principalmente, lançamento, o que o Palmeiras ia lançar ali, né? E no final do dia, eu tive esse encontro com o diretor financeiro. E a situação, eu vou abrir números aqui para vocês, para todo mundo ter noção do que aconteceu. E esse é um grande motivo da loja ter fechado. Tá? Não tem outro motivo mais forte que esse. A loja durou exatamente um ano, você estava falando para a gente em off, né? De 1º de abril de 14 a 1º de abril de 15. Então, isso. Agora... A loja passou a fechar, digamos assim, ela deu início ao, vamos falar, ao falecimento, ao processo de falecimento dela, com 3 meses de abertura. Foi ali que foi o pontapé para começar a... Os outros 9 foram à base de remédio. Isso, exatamente. Foi o que houve? Eu tinha exatamente 90 mil em mãos. Dos 3 meses. 90 mil líquido. Né? Tava no caixa. Eu devia para o shopping um valor.
Porque como atrasou, eu fiquei com tempo de loja sem estar aberta, pagando o aluguel. Nossa. Eu atrasei esse Quanto que era o aluguel. aluguel? Você lembra? Era em torno de 20 mil, você lembra? Em detalhes? Exatamente. Eu não vou lembrar, mas era aproximadamente isso. Eu estava devendo em torno de 40. E o shopping falando comigo. Eu devia 80 mil da parte do enxoval para a franqueadora. Que você não escolheu. Que eu não escolhi. E nem o valor escolhi. Exatamente. E tinha meus funcionários para pagar naquele mês, certo? E eu tinha 90 mil. O que eu fiz? Falei diretamente para o diretor financeiro da franqueadora, era quem mandava naquela época, e expliquei, ó, tem o shopping, tem vocês e tem meus funcionários. Meus funcionários na época giravam em torno de 10 mil reais. A gente não tinha tantos funcionários. Quantos funcionários assim. eram? Nessa época, você lembra, Danilo? Inauguramos com 3 funcionários, além de mim, eu e mais 3. É mais ou menos isso. Uhum. No máximo 4. No máximo 4. É. Entendi. Exatamente. E trabalhava-se com meta de comissão também, né? Tudo que um shopping Sim. normalmente trabalha. E o que aconteceu? Esse diretor financeiro, eu falei, olha, eu preciso pagar 40 para o shopping. Preciso pagar 10 de funcionário. Né? E preciso pagar vocês. E por que nós tivemos essa conversa? Porque ele falou que só liberaria estoque para mim mediante essa conversa. E ele virou para mim na conversa, estávamos nós dois, e falou, paga o shopping, você consegue me transferir amanhã 40 mil? E eu te libero mercadoria amanhã mesmo. O teu pedido que você fez hoje eu já te libero. Putz, acho que eu já tô imaginando o que tá vindo por aí. Falei, ok, é tudo que eu precisava para a loja agora funcionar da melhor maneira possível. Falei, nós demos as mãos. Isso me marcou muito. Nós nos cumprimentamos. Fechado? Fechado, então. Fizemos juntos, Danilo e eu, no dia seguinte. Um pedido. Fizemos o pedido. Eu fui ao banco, fiz o pagamento, imprimimos a nota, mandamos para eles. Tenho em e-mail até hoje. Antes disso, de manhã, paguei o shopping. Paguei o shopping, os 40 mil do shopping. Uhum. Paguei os meus funcionários. E paguei os 40 mil deles, para ele liberar a mercadoria para a gente. E ficou zerado. Fiquei zerado. O que aconteceu? Mas ficar zerado naquele momento não teria problema, porque ele haveria me mercadoria, haveria que você ia vender, mercadoria, fazer caixa. exatamente. Seriam começar do zero positivamente. O que aconteceu? Nós nunca vimos essa mercadoria. Nesse momento, eles nos quebraram, porque nós ficamos sem mercadoria, sem ter o que fazer, ficamos completamente de mãos atadas. Eu passei a entrar em contato com eles, sempre, cobrando isso. Isso se transformou em desespero. Isso se Mas transformou... eles davam alguma satisfação? Então, Vamos qual que era a mandar? desculpa? Nenhuma. Eles não te Fugia do respondiam? assunto. Não nos respondiam. Ué, cadê as mercadorias? Ignorava completamente a pergunta. Não, às vezes eles, nós tinha vamos vamos mandar, ver, depende com quem falava. O velho, vamos ver. É. Tá indo, daqui a... Que isso, Nós somos enganados com caramba. esse tá indo, né? Nós vamos mandar logo em breve, 2 semanas, não chegava absolutamente nada. Para não falar que às vezes não chegava absolutamente nada, chegava, mas era um negócio tão irrisório. Por exemplo, mencionei a camisa azul do Centenário. Seria bizarro uma loja do Palmeiras não ter a camisa azul do Centenário. Sendo que a 50 metros da nossa loja tinha a Decathlon, Que devia ter. a Centauro, que tinha. Então, para que eles não fossem tão humilhados assim, ou baixos assim, eles mandavam, sei lá, uma peça dessa daí, que eles deveriam ter mandado, sei lá, pelo menos 100 peças pra gente. Eles mandavam 10.
Coisa absurda mesmo. Entendeu? Eu lembro de quando chegaram as 10 camisas azuis do Centenário, no dia da inauguração, do lançamento da peça, as 10 camisas chegaram. Eu era o cara que ficava na loja. Então, essa parte do sentimento da loja, eu tinha do dia a dia, né? Nossa, chegou a caixa da camisa do Centenário, graças a Deus. Por quê? Porque, cara, todo mundo aqui é palmeirense, né? Quando sai uma camisa nova, você tem a grana, você vai comprar, entendeu? Você vai comprar. E o seguinte do lançamento já devia ir. Isso serve para todo torcedor, e o palmeirense todo time. O palmeirense de Ribeirão, se vocês fizerem um estudo desse público, né? É uma galera que tem grana. Ribeirão é uma cidade rica. O pessoal que frequenta shopping tem R$199 para comprar uma camiseta, que era o que custava na época, R$249, se eu não me engano. Então, saía a camisa do Centenário, quando saiu, chegou a caixinha lá para mim. E eu, nossa, tomara que tenha 50 peças aqui dentro, no mínimo. Aí eu abria, tinham 10. Nossa, 3P, 3M, 3G e uma PP. Aí eu pegava as 10, colocava lá Respirava fundo. Colocava na arara lá, pendurava e em 1 hora eu vendia as 10. Em 1 hora a gente vendeu as 10 peças. Cara, mas como que era o contato desse franqueador aí, esse cara que você teve problema, com os outros da Academia Store? Vocês se falavam, você com os outros caras? Não, esse cara aqui não dá mais pra negociar com ele. Esse cara tá passando a perna na gente. Porque se ele fez com você, certamente ele fez com isso com mais gente, ou não? Muitos se queixavam. Mas nós dois sempre conversávamos disso. Parecia haver uma implicância até. Você acha que eles tão grave que era. Fizeram um pouco caso com o Ribeirão, alguma coisa específica? Pode ser. Pode ser que houve um pouco caso com o Ribeirão. Né? O que é uma burrice. Sim. Nós não sabemos realmente até hoje o que aconteceu. A partir desse momento, nós passamos quando ficamos sem... Pode falar, te interrompi. Não, eu que ia interromper. Eu ia só dizer que em todo caso é uma burrice. Sendo pouco caso com o Ribeirão, é uma burrice. Sendo pouco caso com o franqueado por questões pessoais, vamos supor que eles não gostassem do Diego por questões pessoais, por não ir com a cara. Ainda assim é uma burrice. Porque eles, por de repente... Tô dando um palpite, tá? Não é a verdade absoluta, mas vamos supor que seja isso. Não vou com a cara desse cara. Pô, você vai queimar o nome da loja por conta disso? Sim. Entendeu? É muito burrice. É mais burrice ainda. Entendeu? Muito antiprofissional. Queimar o nome da loja e do Palmeiras. Do Palmeiras. Sim. O que é muito grave. Porque o cliente não entende a diferença entre Palmeiras e franquia e a empresa que fazia às vezes, né? O cliente chega na loja do Palmeiras... Aconteceu um episódio lá que era muito engraçado. A Academia Store... chegava pra gente vender na Academia Store a camisa oficial do Palmeiras, camisa de jogo. Sim. Certo? Por R$249. Porém, não sei como, a gente não sabe como que a Decathlon conseguiu isso, e a Centauro. A Decathlon e a Centauro conseguiram uma remessa enorme da camisa de jogo por R$99. Eu lembrei disso agora, eu ia falar isso. Por R$99. E aí, a mesma camisa, a verde, número 1, e a branca, número 2, custavam na nossa loja R$249. E na Decathlon, que ficava a 50 metros, e na Centauro, que ficava a 75 metros, R$99. Chegava cliente lá na loja e... Não, mas acabei de ver essa camisa aqui na Centauro por R$99. Já é impossível explicar pro cara por que... No começo você nem acreditou, né? Falei, deixa eu ir lá ver se é verdade. E quem determinava os preços era a franqueadora. Não deixa só eu ir lá ver, deixa eu ir lá comprar... Porque a gente comprava a camisa que a gente vendia por R$249, a gente comprava pela metade, mais ou menos, 120. Só que a Decathlon estava vendendo por R$99. Como aconteceu essa mágica? A gente não sabe até hoje, pelo menos eu não sei. Eu também, deve ser fornecedor, mas Mas era Adidas. A principal questão foi que como eles não mandavam mercadoria para nós fomos lá e compramos tudo. Da Decathlon. Compramos tudo. Ah, vocês compraram para revender? Lógico. Para revender na nossa loja. Isso era legal? Ou
Não. Segundo a franqueadora, não. Não era legal fazer isso. Não estava nos acordos com ele. Então. É um dos raros casos em que não é legal, mas é moral. Exatamente. moral. Normalmente a coisa é moral, mas não é legal. Aham. Nesse caso, não era legal, mas era moral, entendeu? Entendi. Ah, para. E o que aconteceu? A partir de... Nós inauguramos abril, maio, junho. A partir de julho, nós começamos a comprar diretamente de um outro lojista. Não vou falar aqui o nome da pessoa e nem de onde era a loja, mas nós passamos a comprar o estoque dele. Porque tinham empurrado um estoque enorme para ele. E muita coisa ele não ia usar. Ele não dava só o que ele não ia usar e vendia pouco. Ele ajudava a gente. Pelo mesmo preço que ele comprou? Pelo mesmo preço que ele comprou, ele vendia, parcelava, legal. porque nós ficamos sem dinheiro e sem produto. Só que mesmo nós fazendo essas viagens, a gente enchia o carro e trazia para cá. Era um remédio por mais um mês. Porque o nosso faturamento, só para vocês terem ideia, ele foi de 90, 80 para 20. Não pagava nada. Não pagava. Eu comecei a pôr dinheiro sem ter. Meu pai começou até a me ajudar. Nossa. E ainda bem que ele pôde. Isso a partir já do 3º mês mesmo. Entrei em banco a partir do 4º mês. Aham. Porque a gente não pagava o aluguel, não pagava os funcionários. E nós passamos a ter 15, 20 mil, 25, talvez no primeiro, talvez junho, bateu 30. Nós chegamos a ter mês de faturamento 16 mil. Nossa. Os meses finais, com certeza. Isso todos os funcionários já sabiam da realidade. Você, sim. Até obviamente, um determinado já sabia. momento a gente conseguiu esconder, mas ali depois disso, o que acontece? O funcionário ele está na loja. Aí chega um cliente querendo a camisa de treino. Naquela época tinha uma camisa de treino, até ia vir com ela hoje, mas acabei vindo com essa. Tinha uma camisa de treino maravilhosa, uma azul. Tinha o azul claro, mais ou menos parecido com esse, e uma parecida azul escura. Não sei se vocês se lembram dela. Muito bonito. Vendia igual água. O cliente chegava lá, eu quero a camisa de treino tal. Tá, não tenho. Eu sei qual é. Aí o funcionário vem falar comigo, ô Danilo, pô, vieram aí hoje de manhã 10 clientes querendo a camisa de treino, cara, eu não sei mais o que falar. E aí, lógico. Os nossos funcionários ficavam sem graça. No primeiro mês eu falava, não, vai chegar. Os colaboradores cobravam a gente. Nossos vendedores. Porque eles não aguentavam mais. Porque eles tinham que ficar dando desculpa. Até que foi chegando... E o que eu esperei? Você pode perguntar, tá, mas por que você esperou tanto tempo para fechar? Isso que eu ia perguntar. É obrigado a ficar um ano? Porque se no terceiro mês já faliu, podia ter fechado ali. Sim. Né? Mas... Eles enrolavam, dizendo que ia ser resolvido. Até que chegou setembro, mudou o diretor financeiro, acho que agosto, setembro, e ele começou... Ele literalmente foi me coagindo a apresentar um imóvel como garantia para que ele liberasse mercadoria. Isso no meio do acordo com a loja aberta, dívida rolando, começando... Em resumo, abusando da minha situação. Aham. Foi o que ele fez. Ele abusou da minha situação caótica, sem finanças nenhuma. E eu, no desespero, eu fui prorrogando isso. Chegou novembro, eu falei, a última salvação, falei pro Danilo, é o Natal. Se eles liberarem mercadoria para o Natal, talvez a gente consiga se reerguer. E talvez a gente consiga continuar. O que aconteceu? Você tinha esperança de continuar ainda a loja? Ou você só queria pagar as dívidas? Eu tinha esperança de continuar. Ninguém abre um negócio com tanta paixão envolvida assim, querendo fechar em 6 meses, isso, né? Eu fiz Não de uma tudo. loja qualquer, é uma loja de algo que você ama. Eu fiz de tudo. De tudo que foi possível eu fiz. Fiz meu pai e minha mãe assinarem uma... Me fugiu o nome agora, mas é um termo contratual em que eu alienaria a minha casa para eles. A casa onde mora minha mãe. Pra quem? Para a franqueadora. Sim. Eu não sabia nem que isso existia. Alienar, e caso eu não pagasse com a dívida, eles tomam a casa. Você assinou isso? Eu acabei assinando. Inclusive, até hoje, eles entraram na justiça, eles entraram contra mim. Nossa.
para ter a casa. E está em trâmite, está na justiça já faz aí uns 3 anos, 4 anos. Caramba, cara. Está na mão do juiz isso. A casa, na verdade, chegou em leilão, ninguém arrematou. Mas então você deveu, efetivamente, depois. Porque você não pagou porque aquela dívida que ficou de 40 mil era 80, ficou 40. Eles fizeram crescer. Ah, claro. E os juros dele virou 500 mil, 600 mil, sei lá quanto. Extremamente abusivo. Sim. Mas aí veio o Natal, conseguiu? Uma dívida que eles próprios não me possibilitaram. Então, chegou no Natal, eu assinei isso. No contrato tava 2 obrigações. Mas, peraí, Diego, rapidinho. E se você não assinasse, o que ia acontecer? Desculpa Eles te não interromper. me ofereceriam mercadoria mais. Então você não tinha escolha, né? É por isso. Exatamente. Eles não me deram escolha. Isso que é a questão abusiva da coisa toda. Eles abusaram da minha falta de dinheiro, da minha situação com a loja. Que eles mesmos Que cavaram. eles mesmos criaram, que eles mesmos cavaram. E me colocaram uma corda no pescoço. Isso E foi falaram, premeditado, será? Cheguei a pensar porque teve... Eu já conto. E aquilo que você falou, a loja sem mercadoria é ruim para eles mesmos, para Palmeiras, né? Porque eles não entendem, eles chegam lá que é mercadoria. Sim. Né? Esse contrato de alienação, que no fim eu não fui para São Paulo assinar o finalmente do contrato, mas isso não mudou nada, tinha 2 obrigações. Uma da minha parte, que era fazer a alienação, e uma da parte deles, que era me mandar 45 mil em mercadorias. Eles mandaram 14. Na véspera do Natal, você lembra? Lembro. Na véspera do Natal. Nossa, cara. Eu perdi dezembro inteiro por conta deles. E assim, não sei se vocês conseguem dimensionar isso, né? O Natal, ele é a data de maior quantidade de vendas de qualquer loja, né? Sim. Apesar de, no Dia dos Namorados, o movimento ter sido bem alto lá na loja, porque ainda ali a gente tinha uma sobrevida razoável, fazia só abril, maio, junho, 2 meses só que a loja tinha aberto. Então ali a gente ainda fez uma graninha boa, estava ainda no primeiro trimestre. Mas a gente ficou esperando pelo Natal, porque a gente não tinha tido o Natal do ano anterior, porque inaugurou em abril. O nosso primeiro Natal seria o Natal de 14. E nós não tivemos o Natal. Então nós abrimos e fechamos sem ter nenhum Natal. Essa é a verdade. Os produtos chegaram, acho que em torno de dia 23, 24. Nossa. Melhor não ter chegado. Melhor não ter chegado. Ou seja, eles estão atrás da casa, foram atrás da casa, mas infelizmente o juiz não entendeu que, ou não foi falado, que a parte deles eles também não fizeram, que era mandar 45 mil em dezembro. Eles mandaram 14 na véspera do Natal. A partir de janeiro ou fevereiro, a coisa estava caótica já. Eu continuei pedindo mercadoria, falei que eles só tinham mandado 14. Até que chegou fevereiro, março, esse mesmo cara, ou outro, não lembro, mas era do financeiro, me ligou oferecendo comprar a minha loja por 150 mil. Que eles não pagariam porque eles abateriam a dívida que eu tinha com eles. Ou seja, eu daria a loja para eles. Eles chegaram a fazer isso. Cara, surreal. Isso é praticamente escravidão. Você ia trabalhar eternamente para eles. Eu fiquei 1 ano e meio, porque a construção foi em 2013. Fiz de tudo, Danilo fez de tudo. A gente se dedicou ao máximo que foi possível. O estresse foi, e é até hoje, minha vida... Até hoje isso ficou sequelas, né? Ficou muitas sequelas. Que ainda tem Ficaram processo muitas. rolando, né? Ainda tem processo rolando. Minha vida financeira nunca mais foi a mesma. Vou dar um exemplo. Até hoje, cartão de crédito é uma coisa difícil para mim. Outra coisa, quando chegou nesse ponto, até mesmo em 2015, 2016... eu contactei o Palmeiras. Durante o funcionamento da loja, eu contactei o marketing do Palmeiras e ele tirou o corpo fora, falou que isso é responsabilidade da franqueadora. Eu voltei a procurar, mandei e-mail para o Paulo Nobre, explicando a situação. No dia 1º eu fechei a loja, eu mandei um e-mail para o dono da franqueadora, que nunca nos recebeu. Nunca nos recebeu. Ele recebia todos os franqueados.
E nós sabíamos, porque nós conversávamos com os franqueados. Sim, então ele sabia de toda a situação também. E nunca conversou com a gente, mesmo nós solicitando bastante e várias vezes. Mandei carta para o Palmeiras, cheguei a falar. Chegou um momento que eu já tinha tentado tanta coisa que eu cheguei a falar, olha, Palmeiras, eu vou ventilar isso na imprensa. Eu vou falar com o Juca Kfouri, vou falar com não sei quem, vou falar com não sei quem lá. Eu vou tornar isso público. E o que aconteceu? O Palmeiras me respondeu com uma ameaça falando que iria me processar caso eu fizesse isso. Ixi, será que ele vai te processar agora, uma década depois? Espero que não. Não, na verdade não me importa mais. Não me importa. A grande questão é que eu ainda sou palmeirense. Eu consegui, de alguma forma, porque eu sou palmeirense desde a infância. Isso não abalou em nada. Desde bebê. Abalou no começo, mas eu não tenho o Avante, por exemplo. Porque eu não vou dar mais dinheiro para eles mais do que eu já dei. O lance do Avante foi engraçado. O ano passado eu assinei o Avante, né? E o ano passado, ou retrasado, não me lembro exatamente, mas enfim, recentemente. Eu assinei o Avante. Como a gente mora em Ribeirão, falei, não vou assinar um Avante de R$200, de R$150. Fui lá naquele de R$19,90, acho que é a segunda categoria ali, R$19,90. E quando chegou minha carteirinha, falei, fiquei mó felizão, né? Minha carteirinha, mandei uma foto da carteirinha do Avante. Falei, ô Diego, faz aí, cara, R$19,90, tem até o de R$9,90. Ele me respondeu assim, vou ver. Vou ver. Na hora que ele respondeu assim, legal, vou ver. Eu entendi, né? Eu falei, tá, fui eu que vacilei. Fui eu que vacilei. Não vacilei por ter feito, mas tipo assim, é óbvio que a minha empolgação não ia encontrar eco nele, entendeu? Ele tem uma outra realidade. Que também era minha, porque enquanto ele sofria por trás das câmeras, eu sofria na frente das câmeras lá, na frente dos clientes, e que era uma parte muito legal da loja. Eu adorava ficar na loja. Inclusive, a gente tomou algumas iniciativas por conta própria lá na loja que fizeram muito sucesso. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, só para também não ficar falando só coisa ruim, né? A loja mandava um kit, tinha um kit de inauguração. Além do enxoval, dos produtos, tinha um kit de inauguração, uma música que era da Rádio Palmeiras, sei lá se era Rádio Palmeiras nessa época, enfim, que tinha que ficar o tempo todo tocando lá na loja. E era chato. Era chato, eram umas musiquinhas chatas e não tinha nada de muito emocionante. Dava para ser feito muito melhor do que aquilo, né? Por qualquer pessoa que entende de publicidade, que entende o espírito de ser palmeirense, faria muito melhor que aquilo. Na época, a gente tinha bem menos recursos que hoje. Hoje em dia é tudo muito mais fácil. Editar, cortar, copiar, enfim, no computador é tudo muito mais acessível hoje em dia. Na época, com os recursos que a gente tinha, a gente fez a nossa playlist da loja. E a nossa playlist da loja envolvia as narrações clássicas de vários gols. Gol do Evair de pênalti, defesa do Marcos, do Marcelinho Carioca, o gol do Valdívia do Chororô contra o São Paulo, narração do Nilson César, narração do Zé Silvério, narração do... Enfim, de tudo que você imaginar que o Palmeiras tinha sido campeão até ali, né? Hoje em dia estaria infinita essa playlist. E aí, o retorno que os clientes davam para mim na loja era até de cara chorando. O cara entrava na loja, deixava a mulher fazendo compra no shopping, entrava na loja e ficava ali encostado no balcão comigo, batendo papo, escutando as narrações e chorava. Literalmente chorava. Curtindo. Curtindo o momento. Não, eu quero ficar aqui nessa... Comprava a camiseta de... Isso aconteceu muito também. O cara comprava a camiseta de 249, que na Centauro custava 99. Ele ia lá na loja, comprar na loja do Palmeiras, Só por causa porque ele achava que ele estava ajudando o time fazendo isso. Isso aconteceu muito. Eu queria te perguntar uma coisa sobre o preço, que você falou que na Centauro era R$100 e vocês eram obrigados a vender, acredito, por 250. Sim. Vocês eram obrigados realmente? Vocês podiam fazer alguma promoção? Porque assim, por exemplo, você falou que vocês pagam 120 na camiseta. Vamos pôr 150 para arredondar. E vocês vendiam a 250. Então vocês tinham R$100 de lucro por cada camiseta. Vocês poderiam vender, por exemplo, a R$200 e abrir mão de R$50 de lucro? Ou não podia fazer isso? Oficialmente não. Mas passamos a fazer. Mas liberar um desconto de 10%, alguma Sim. coisa, não tem como. Todo desconto, toda promoção tinha que passar pela avaliação deles. Mas a partir do momento em que virou
aparentemente, uma briga deles contra nós... Uma queda de braço, Aí né? vocês faziam... Aí nós fazíamos. Começamos a dar os nossos jeitinhos. Nós olhávamos o mercado do shopping, entendíamos também o de Ribeirão e trabalhávamos em cima desse. Eu tenho formação na área, o Danilo tem vasta experiência na área, então nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a analisar tudo que era mais interessante e tocar o negócio. Infelizmente, conforme baixou muito o faturamento, eu passei a me endividar mais com o shopping. Dívida que eu tenho até hoje. Até hoje você tem Até dívida hoje eu tenho com o bastante, porque tem os juros, tem tudo mais. Então eu tenho dívida com o shopping, teoricamente essa dívida aqui com a Meltex. Eu falei o nome, né, A agora. Meltex, agora que ele já falou, a Meltex é a franqueadora. É a franqueadora, né? Chama Meltex a empresa. Acabei soltando o nome aqui, mas não vejo problema também. Sim. Eles fizeram isso mesmo. Então, foi toda essa experiência. Se você perguntasse para mim, se vocês perguntassem, viveria isso de novo? Não, Nossa. jamais. Acabou. Na verdade, arruinou a minha vida, que naquele momento minha vida profissional era promissora. Eu não tinha nada perdido. E tenho até hoje, 8 anos depois, muita coisa perdida, e eu tenho que recuperar coisas que eu nem sei se vai ser possível até o final da minha vida. Voltando a falar que eu dividi o Palmeiras desse caos que eu vivi, minha família é muito palmeirense. Muito. Meu pai tem uma sala... Todo mundo sabe da situação que você passou. Seus pais, eles estavam na jogada, mas de resto, sim. todo mundo sabia o que estava acontecendo? Ou você poupou muita gente? Não, poupei muita gente. Era o Danilo, era eu, era meu pai. Era basicamente a gente que estava por dentro do que estava acontecendo, os números, né, efetivamente. E um ou outro lojista, né, também da rede. Agora, eu acabei dividindo o time... Os jogadores, a paixão pelo time e pelo Palmeiras, do que a gestão atual do Palmeiras e a gestão da franqueadora, porque eu passei... O time das pessoas. Dividir o time das pessoas. Isso. Sim. São aquelas pessoas que estavam lá naquele momento. Sim. O Palmeiras hoje é outro, possivelmente. E, inclusive, falarei com a Leila Pereira. Se isso acontecesse hoje com você, o cara tentando te minar, alguma coisa vocês acreditam que teria sido diferente com o nível de profissionalismo do Palmeiras hoje? Não, eu acredito que tenha mudado. Tenha mudado. Acredito realmente que tenha mudado, porque foi uma primeira tentativa do Palmeiras, até onde eu sei, houve um rompimento do Palmeiras com a Meltex, e li, aí eu vou dizer pela fonte que eu li, que existe um processo, uma briga judicial entre ambos. Entre o Palmeiras e a Meltex? Entre Palmeiras e Meltex. Então... Entendeu? Isso explica muita coisa, né? Entendeu? Hoje existe, e li de fonte, não lembro se foi ESPN, eu não lembro se foi Gazeta Esportiva, mas eu li que isso está acontecendo com razão. Provavelmente eles perceberam muita coisa, Sim. Mas eu preciso ainda fazer uma tentativa de conversar com a administração atual do Palmeiras, né? E... Ela vai falar, vai na Crefisa pegar empréstimo pra pagar as dívidas. Se for assim, eu te faço um juros mínimo, mas resolvo tua vida, eu falo, vambora. Entendeu? Se for o caso, ela fala, eu te faço um juros mínimo, você pode pagar pro resto da vida, tanto, mas você salda todas essas coisas. Eu falo, demorou. Obrigado, Leila. Vamos tentar fazer. Mas lógico, o que eu queria mesmo, e existe um processo meu também contra a franqueadora, que ainda está andando. Isso já faz quase 10 anos. Já faz quase 10 anos. E não tem... Em que pé está no Superior Tribunal, para eles avaliarem a possibilidade de eu recorrer à Justiça Comum, por ser de graça. Nossa! Porque a Meltex quer que seja em câmara de arbitragem. Câmara de arbitragem é muito caro. Eu teria que pagar 200, 300 mil só para entrar no processo. Então, como eu não tenho condições disso, todos temos direito à justiça, independente da situação.
Então, se eu não tenho condições de arcar com esse valor para entrar na justiça, nós estamos recorrendo à justiça comum. Então, está nesse pé, nós estamos esperando o aval para que nós possamos dar entrada no processo. Mas a partir do momento que a gente já deu entrada nisso, já está correndo como processo. Então, mesmo que o tempo passe e esteja parado, é como se já estivesse correndo o processo. Entendeu? Então, quanto a isso, não tem problema de prescrever ou qualquer coisa do tipo. Então, essa é a situação, acho que nós resumimos aí, né? Enquanto ele falava, eu fui me lembrando de uma curiosidade ainda da inauguração, que o Diego mencionou, que a inauguração, apesar de todos os adiamentos, foi muito boa. A gente contou com o Veloso e com o Sérgio. Fomos pro Pinguim depois. Nossa, deve ter bebido pouco. Foi muito legal mesmo. Só que poderia ter sido muito melhor, tá? E aí é uma coisa assim, eles gostavam muito de apontar os erros que ele cometia, que nós cometíamos enquanto os franqueados. Mas raríssimas vezes, ou nunca, para dizer melhor, eles assumiam os próprios erros. Então, no dia da inauguração, tem um erro pontual, bem claro, assim, que quase que botou tudo a perder. Eu não consigo nem te dizer qual seria o potencial de faturamento da inauguração não fosse esse erro. Veja bem, quando você está chegando perto do dia da inauguração, vem a equipe de São Paulo te ajudar no processo de montagem da loja mesmo, né? Onde que vai tal peça, aqui vai a Adidas. Umas duas pessoas. Umas duas pessoas vêm para te ajudar. Ó, aqui vai Adidas, aqui vai Meltex. Aqui vai Adidas, aqui vai Meltex. Aqui vai enxoval infantil, aqui vai enxoval feminino. Para fazer essa segmentação de acordo com os conceitos da loja. Sim. E aí vem também um cara do TI responsável pela implantação do sistema. Esse cara do TI veio e passou aqui 2 dias, 1 dia e meio, supostamente fazendo a implantação do sistema nos nossos computadores. Pois bem, quando a loja inaugura, faz-se uma fila por conta da presença das estrelas, né? Tem muita procura. Então, o shopping fez uma fila seguindo pelo corredor ali da loja. E a gente organizou essa fila para que as pessoas pudessem entrar na loja aos poucos e comprar os seus produtos. E aí as outras pessoas iam entrando conforme as... Pegar autógrafo. Pegar autógrafo. Tem um tempo, né? A pessoa não entra, compra e sai. Entra, compra e sai. Ela passa um tempo dentro da loja. Ela quer conhecer, ela quer tirar uma foto com o Veloso, com o Sérgio, papapá. Porém, quando ela chega no caixa, esse tempo tem que ser rápido. Ela tem que chegar no caixa, eu bipo o produto, sai o valor na loja, na tela, forma de pagamento, crédito, passou o cartão, tchau. Nota fiscal, tchau, sacolinha. O sistema não estava funcionando. Nossa. O sistema que o cara veio de São Paulo para fazer funcionar, no dia mais crítico, que é o dia da inauguração, não estava funcionando. Nós tivemos que fazer todas as contas na calculadora. Como faziam os incas. Como faziam os incas. Nós tivemos que fazer todas as contas na calculadora e não demos nota para ninguém. Se alguém quisesse só papelzinho chamar o Celso Russomano. Só papelzinho da maquininha, né? Que naquela época ainda ninguém falava, não quero a segunda via, não. Todo mundo pegava. Só o papelzinho da maquininha. Ainda assim, o faturamento de inauguração foi próximo dos 20 mil. Caramba. Então, o potencial disso, numa situação normal, eu imagino que fosse pelo menos o dobro. Isso em 3 horas. Isso em 3 horas, tá? A gente não está falando de um dia de inauguração. Foi das porque 7 não é, às 10. É das 7 às 10, tá? 20 mil em 3 horas. 7 da noite, né? 19 Veio o Sérgio Veloso. Como que funciona isso? Vocês que solicitaram, eles que mandam por conta? Não, nós que solicitamos, nós mas que tem um pagamos, custo disso? tem um custo. Mas, esses ex-jogadores... Mas eles entram em contato com o Sérgio Veloso ou não, vocês entraram? Tudo a gente. Tudo a gente. Existe Mas como que vocês conseguiram? Vocês tinham um número através deles? de um assessor. Eu procurei pela internet mesmo, achei o assessor de ex-jogadores do Palmeiras. E ele trabalha com o Ademir, ele trabalha com o Tonhão, ele trabalha com vários jogadores. E ele estava com... Eu achei que o Palmeiras ou a franquia lá oferecia esse serviço. Porque eu vejo que em várias inaugurações tem jogador, tem. Algumas ações vai jogador. Eu achei que eles ofereciam, assim. Não. Deveria. Né? Deveria. Mas nós que contratamos através do agenciador deles, né? Quem cuida da carreira deles agora. E isso eles têm que aprovar também, essa empresa que
franqueado? Eu vou ser honesto que eu não me recordo se eles tiveram ou não que aprovar. Acredito que não. Não foi uma aprovação, foi mais Vocês podem trazer o que vocês foi quiserem. mais um então. comunicado nosso que nós traríamos jogadores. Desde que faça sentido, né? Você não vai trazer Corintiano. Você não vai trazer o Rivelino, sabe assim? Sim. Então, quanto a isso, foi tranquilo. Falando em Corinthians, eu não sei se fala-se muito sobre Corinthians aqui, O que é isso? mas... Vocês poderiam ter funcionário corintiano? Como que era isso? Não, já falo sobre isso também, Tá. mas queria trazer uma outra curiosidade, porque nessa época, em 2014, quando a gente inaugurou, tinha a loja do Corinthians, né? Tinha a no loja shopping. do Corinthians. Verdade. No mesmo shopping. No mesmo shopping. E 2014, abril de 2014, ainda estava muito perto de dezembro de 2012, Nossa. que foi o ano Mundial. do Corinthians, né? Então, de dezembro de 2012 até abril de 2014, se passou um ano e 4 meses, tá? Eu me lembro de ter... Por que eu comecei a conversa dizendo que numa situação normal de temperatura e pressão, a loja do Palmeiras estaria aberta até hoje, tá? E especialmente olhando para os últimos 8 anos do Palmeiras. Eu me lembro de ter ido à loja do Corinthians conversar com a gerente para saber potenciais, né? Saber potenciais, para ela, né, trocar uma ideia comigo e me falar, não, Natal é legal, fica tranquilo, no Natal a gente fatura tanto, não, dia dos namorados é legal, dia dos namorados a gente fatura tanto. Ela me abriu quanto que foi o faturamento da loja do Corinthians no Natal de 2012, tá? Mas aí você tem que entender que no Natal de 2012 eles foram campeões do mundo. Não é pouca coisa, né? Beleza. Não, muita coisa. 1 milhão. 1 milhão? 1 milhão. Tá? Ô, louco. 1 milhão foi o faturamento da loja do Corinthians no Natal de 2012. Vamos supor que 500 mil tenha sido porque eles foram campeões. Tenham sido vendidas 500 mil reais posteriormente ao resultado. Mas eu ainda assim acho que desse 1 milhão, pelo menos 500 mil foi vendido antes do jogo. Tá? Antes da vitória. Então, o que me faz pensar que o Palmeiras chegou em 2 mundiais. Depois do Natal? Quando foi o jogo? Não, antes do Natal. 10 de dezembro. Foi dia 10 ou 12, uma coisa assim, né? Era sempre antes do Natal. Então, o Palmeiras de lá pra cá chegou em 2 mundiais. Nossa, imagina. Sendo que um deles foi a final, no outro ficou na semi. Fora mas... todos os sim, títulos, fora. todas Então, as finais. Imagina todos esses natais com 2 mundiais no caminho, com 2 Libertadores no caminho. Uma diversidade de produtos. Com uma diversidade de produtos que tem hoje, que na época nem existia tanto assim. Mas o problema é se fosse o mesmo cara minando vocês até hoje. Aí mesmo assim, talvez seria difícil também continuar a brincadeira, né? Não, com essa mesma gestão seria difícil mesmo assim. Mas numa gestão profissional, numa situação hipotética ideal, seria uma loja muito promissora. Rapidinho, só, nosso tempo está esgotando. Você falou que em off que você tinha um funcionário corintiano. Você fazia pesquisa se era palmeirense ou não? Por que contrataram um corintiano? Foi sem querer? Ou foi por querer? Caridade? O que foi? Foi um pouquinho... Caridade. Vocês ficaram com medo dele Promessa. fazer cagada, Caridade é uma coisa, palavra que de repente cabe, mas eu não queria usá-la. É meio pejorativo nesse caso. Mas assim, não, a realidade era assim, Nós buscávamos palmeirenses. Nós contratamos acho que 3 meninas e 1 menino. Mas na entrevista vocês perguntavam se era palmeirense ou fazer uma pesquisa em rede social. Falasse que não. Perguntava. Não, O pessoal podia mentir, mas a falar gente que era. colocava plaquinha. O que acontecia? Contratos e palmeirense. Não, contratos. É que normalmente Só ia palmeirense, quem já assim. buscava o trabalho já era palmeirense. E esse rapaz que trabalhou lá conosco, né, e era corintiano, ele era meu aluno. Tá? Ele era meu aluno, eu não falei aqui em nenhum momento, mas eu sou professor de artes marciais. Era professor do Corinthians. E aí ele praticava comigo e ele estava precisando muito trabalhar. Ele estava precisando, estava desempregado. Então a gente quis dar uma força para ele. Era conhecido, gente boníssima, assim, um bom coração. Um cara de bom coração, assim. Mas não deu certo por muito tempo, por Não deu certo porque ele era corintiano mesmo. Mas ele era um cara competente. Não só porque ele era corintiano, mas, enfim, ser corintiano num empreendimento que envolve tanta paixão. Ele não era muito feliz lá. Ele não era muito feliz. Dá pra imaginar os motivos. Ele fazia pelo trabalho e por nós.
especialmente pelo Danilo, por ser aluno. Ele fazia caridade. Viu? Vê como o jogo virou. Mas era possível ver que ele não estava muito feliz durante o tempo que ele ficou. E durou o quê? Um mês? Uns 2 durou no pouquinho. máximo. Uns 2 no máximo? Uns 2 no máximo. Ô Diego, você falou anteriormente que queria tentar um contato com a Leila Pereira, com a atual administração do Palmeiras. Sim, que queria entender exatamente por que você falaria para ela. Eu queria contar toda a história para ela e ver se existe alguma possibilidade de resolução ainda do caso. E qual seria a resolução do caso? Seria, de repente, eu não sei como que tá, em que pé que está a divergência deles com a Meltex, se poderia fazer uma espécie de acordo. Um anexo ao processo, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Né? Mas contar efetivamente o que aconteceu e que o Palmeiras também tirou o corpo fora quando a gente precisou. Recado tá dado, hein, Leila Pereira, por favor. Sim, a Leila assiste a gente. Vai saber, né? Vai saber que um dia ela Vai assiste. saber. Vai que uma assessora Chega nela, assiste. Um dia cai nela, isso aí pode ter certeza. Um dia ela fica Eu sabendo. sempre acho que ela e o pessoal do Palmeiras tá ligado no que estão falando. Claro, né? tem um Eles, serviço de clipagem deles lá, eles devem saber. Eles têm assessoria, Especialmente porque eu acredito muito no profissionalismo de hoje. Sim. Tá? Sim. Da Leila e do marido. Eu acredito que eles têm outra visão, apesar de ter uma visão empresarial, muito empresarial, eu acredito também, não sei se as pessoas têm muito bem essa visão que eu tenho, mas pelo menos é minha visão de que existe um lado humano ali, grande. Sim. Né? Apesar de ser tocado como um negócio como deve ser. Então eu espero poder trocar uma ideia com ela a respeito do assunto. De repente ela sabe mais que eu e ela sabe me orientar melhor ainda. Recado está dado, Leiloca. Exatamente. Queria agradecer aí o Diego, o Danilo, pela presença, pelo papo. Tinha muita mais coisa para perguntar, mas nosso tempo de estúdio aqui acabou. A gente marca uma segunda vez aí, uma parte 2 desse papo, para falar mais sobre as curiosidades da academia. Story, né, que era a loja do Palmeiras. Se vocês quiserem passar algum recado, rede social, quem quiser... Eles têm canal no YouTube também, hein? Eu sei que você tem um canal de música, você acho que tem um canal de luta, não sei, mas você é professor. Canal de luta. Ensina a bater nos corintianos. Se alguém quiser te contratar, te procurar, passa aí o serviço. Galera, muito obrigado aí pelo convite. A gente gostou pra caramba de poder contar aí um pouquinho da história da loja, até porque é uma coisa que tava guardada, né, entre nós há muito tempo. Então, enfim, colocar para fora, né, essas histórias aí até faz bem também. Verdade. Então, agradeço aí o convite, tá? Quem quiser me encontrar aí no Instagram, minha arroba Danilo Pérez. Desculpa. @Pérez Danilo, tá? A gente vai deixar na descrição de qualquer jeito. Pérez Danilo. Cerveja dele aqui, não. E é invertido. E aí me adiciona lá e aí a gente vai trocando ideia, tá bom? @Pérez Danilo. Fechou. Eu também queria agradecer a presença. Serviu para mim até como uma... terapia. Exatamente, como uma terapia. Espero que na próxima oportunidade eu venha, possa beber uma cerveja. Coisa, por favor. Coisa boa. Falar de futebol. Falar de futebol um pouco, que a gente entende um pouquinho também. E eu vou aproveitar então aqui o espaço. Além das minhas atividades profissionais, eu tenho uma outra atividade profissional que é cantor e eu estou em início de carreira. Então eu acabei de lançar uma música ontem, inclusive, está no YouTube. É só procurar Di Galbi. A gente põe o link na descrição. A gente vai colocar Legal, perfeito. E aí quem puder aí dar uma força. Com certeza. Estaremos inscritos agora, hein, meu querido André Salem. Legal. Obrigado pela audiência e pela paciência. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu comentário, curte, se inscreve no canal, manda pros amigos, faz o que você quiser. A gente não é obrigar a pessoa a fazer nada. Né? Se você achou que... Se você quiser abrir uma Academia Store, pense muito bem antes de fazer isso. Analise. Se bem que hoje em dia deve ter mudado. Mas enfim, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Valeu.